Pensa só na mente humana. É um verdadeiro universo. De um lado tem filosofia, ciência, psicologia, um monte de teorias. Do outro, uma avalanche de informação que parece sinceramente impossível de organizar. A grande questão é, como é que a gente acha um pingo de clareza no meio desse caos todo? Olha, para a gente começar a desembolar esse novelo, vamos ter que voltar lá atrás, bem lá atrás mesmo. Aristóteles, há milênios, já dizia que tudo o que a gente faz, no fundo, é buscar a felicidade. Parece simples, né? Mas é um ponto de partida fundamental. Agora, dá um salto de mais de 2000 anos no tempo e a gente cai direto em Freud. E aí o jogo vira completamente. Ele mostra que a nossa motivação não é só essa busca consciente. Existe um mundo gigantesco debaixo da superfície, o inconsciente, cheio de desejos, medos e memórias que nos guiam sem que a gente nem perceba. E como se não bastasse, para complicar um pouquinho mais, o Harari chega para lembrar da nossa biologia. Essa mente toda, tão complexa, tem um preço bem alto. Basicamente, a gente trocou força bruta por poder de processamento. A evolução fez uma aposta de alto risco no nosso cérebro. Então, o cenário é este. Filosofia, psicanálise, biologia são todas peças de um quebra-cabeça enorme e bagunçado. A pergunta que não quer calar é: como é que se organiza essa complexidade toda para tirar dali algo que seja útil de verdade? Bom, é para isso que existe um roteiro, um mapa para clareza. Vamos seguir 4 passos bem definidos. Primeiro, sair do caos e ir para a clareza. Depois, fazer uma análise de temas e conexões. Em seguida, ver a aplicação prática disso tudo e, por fim, fechar com a síntese final. Ok, então, primeira parte, saindo do caos para chegar na clareza. Aqui a gente vai montar a base do nosso método de organização. O caminho é bem simples na verdade. A gente começa com uma síntese, um resumão de tudo. Depois a gente caça os grandes temas que aparecem o tempo todo. O passo seguinte é conectar as ideias, ver onde elas concordam e, mais importante, onde elas brigam. E por último, a gente extrai o ouro, os insights e as aplicações práticas, aquilo que realmente faz a diferença. Beleza? Seção 2. Análise. Chegou a hora de botar a mão na massa e aplicar essa estrutura para entender melhor o campo da psicologia. Mergulhando nesse material todo, começam a saltar aos olhos 4 temas principais. Primeiro, o que nos move, a natureza da motivação. Segundo, aquela batalha interna que todo mundo conhece, razão contra emoção. Terceiro, a força impressionante que o ambiente tem sobre nós. E por fim, essa busca quase universal por um propósito, por um sentido para a vida. Vamos pegar um desses temas para aprofundar. O poder do ambiente. A ideia do behaviorismo, que ficou famosa com o B.F. Skinner, é bem radical. Ela diz que nosso comportamento não vem exatamente de dentro, mas que ele é uma resposta ao que acontece fora, sendo moldado o tempo todo por recompensas e punições. E olha, a visão do Skinner é forte. Para ele, essa história de liberdade é basicamente uma ilusão. A questão não é se somos controlados, mas pelo quê. O verdadeiro poder, segundo ele, estaria em entender e conseguir mudar as condições que nos controlam. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. A gente tem um verdadeiro choque de gigantes. De um lado, o Skinner dizendo que somos produto do meio. Do outro, Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu a campos de concentração, defendendo que a gente pode, sim, encontrar um sentido em qualquer situação, não importa quão terrível ela seja. Pensa bem, o Frankl passou pelo extremo da falta de controle. Ele viveu o inferno na Terra. E mesmo assim, a conclusão dele foi essa. Ele dizia que a última das liberdades humanas é escolher a nossa atitude. É um contraponto direto, fortíssimo, à ideia do Skinner. E essa briga não acontece só entre teorias. Ela acontece dentro da nossa cabeça. O Daniel Goleman descreve isso muito bem. É como se a gente tivesse um cérebro emocional, a amígdala, que reage num piscar de olhos, e um cérebro racional, o neocórtex, que é mais lento, mais analítico. É a clássica luta entre o impulso e a razão, sabe? E o nosso jeito de pensar, ele já nasce pronto? Bom, aqui tem outro debate interessante. Piaget acreditava que era como uma escadinha, sabe? Estágios de desenvolvimento que quase todo mundo passa. Já o Vygotsky olhou e disse: não, peraí. A cultura e a língua que a gente fala são as ferramentas que montam o nosso pensamento. São visões diferentes, mas que chegam a uma mesma conclusão. O pensamento não é algo que a gente tem, é algo que a gente constrói. Ok, vamos para a terceira parte, aplicação.
Porque teoria é ótima, mas como é que a gente usa isso no dia a dia? No mundo do trabalho, por exemplo, Maslow já dizia que salário é importante, claro, paga as contas, mas o que move mesmo a gente é um sentimento de realização. Ou Kahneman, que mostrou que a nossa força de vontade é tipo uma bateria de celular que acaba. Por isso, tem que saber onde gastar essa energia. E Charles Duhigg, com a ideia dos hábitos, nos dá praticamente um manual para ser mais produtivos sem tanto sofrimento. E para a vida pessoal? Freud nos ajuda a sacar por que às vezes a gente reage de um jeito estranho. São os famosos mecanismos de defesa em ação. Já o Augusto Cury bota o dedo na ferida. A forma como nos enxergamos por dentro define como nos sentimos por fora. E Carl Rogers, ele traz uma lição de ouro. A gente muda e cresce de verdade em relações de confiança e empatia, não quando alguém aponta o dedo e diz o que fazer. E para fechar essa parte com um dado que é de cair o queixo, olha só isso. O nosso cérebro, que é só um pedacinho do peso do nosso corpo, gasta 1/4 de toda a nossa energia, mesmo quando a gente está em repouso. Isso mostra o quanto a evolução apostou tudo nessa nossa máquina de pensar. E finalmente chegamos à síntese final. A hora de juntar todas as peças do nosso painel e colocar ordem no caos que a gente viu lá no começo. No fim das contas, qual é a grande lição? É que a psicologia não é um mapa com um único caminho certo. Ela é mais como uma bússola, com várias agulhas, cada uma apontando para uma direção importante. O que ela nos mostra é essa dança complexa e sem fim entre nossa biologia, a pressão do ambiente e essa nossa teimosia em buscar um sentido para tudo. Então, o nosso painel do conhecimento fica mais ou menos assim. A gente tem a psicanálise, olhando para o nosso passado, para o inconsciente, o behaviorismo, focado no que é observável no ambiente, o humanismo, olhando para o nosso potencial, e o cognitivismo, tentando entender como a nossa mente processa o mundo. Cada escola com seu foco, seu grande nome e sua aplicação prática. E claro, para fechar o ciclo do método, é fundamental ser transparente. A base para essa análise específica veio de trabalhos como A Psicologia e as Psicologias, O Sentido da Vida do Frankl, Rápido Devagar, do Kahneman e Pensamento e Linguagem, do Vygotsky, só para citar alguns dos principais. O que foi apresentado aqui, então, foi um método, um caminho para transformar um mar de informações em um painel claro e organizado. A estrutura está aí, ela funciona. A pergunta que fica agora é: qual é a próxima montanha de conhecimento que vale a pena organizar?